Galera, antes de começar com esse vídeo, eu necessito falar uma coisa sobre Dragon Ball Hakai com vocês. Pra quem já acompanha o meu canal, sabe que o foco principal do canal não é falar de Dragon Ball Z, não é falar de Dragon Ball Super e muito menos daquela merda que é Dragon Ball Heroes. Já faz um bom tempo que o foco do canal é a minha série chamada Dragon Ball Hakai, uma história paralela do universo de Dragon Ball criada por mim e a equipe do canal Hakai. Até o momento a série tem 32 episódios animados e cara, era pra ter muito mais. Porém, pra fazer um episódio leva bastante tempo, é muito trabalho e tá demorando 2 meses pra história avançar um pouquinho. Então, pra isso não acontecer, a gente está desenvolvendo o mangá de Dragon Ball Hakai, onde vai ser uma história muito melhor desenvolvida, com coisas inéditas, novos personagens, isso tudo tá no trailer que eu lancei mais cedo. Mas enfim, vocês me perguntaram muito no trailer que eu postei mais cedo aqui no canal, aonde vocês vão poder assistir, aonde vocês vão poder comprar, como vocês vão conseguir ler a história e o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai. Galera, pra tudo isso acontecer e vocês conseguirem ler o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai, primeiro eu quero pedir uma ajuda a vocês. Eu preciso saber se vocês realmente estão motivados com esse projeto que é o Dragon Ball Hakai. Eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir pra vocês vencerem o torneio do poder, eu só vou pedir uma única coisa. Cara, muitos de vocês não sabem, mas eu tenho um outro canal com a minha namorada que também tem como foco principal, como conteúdo principal, os animes. O canal se chama Brenda Mizuki e esse canal atualmente tem 13 mil inscritos. Cara, se esse canal bater 20 mil inscritos, eu lanço o primeiro capítulo pra vocês. Então, clica no card que tá aparecendo aí na tela, ou vai aqui na descrição, ou nos comentários fixados e vai lá e se inscreve, cara. Vamos bater essa meta o mais rápido possível. Chegando a 20 mil inscritos, eu vou jogar na mesa o link pra você ler o primeiro capítulo de Dragon Ball Hakai. Então, vai lá, já clica no link aí, se inscreve lá e assiste esse outro canal que tá realmente muito foda, que eu tô fazendo com a minha namorada. Então vai lá e ajuda a gente a bater 20 mil inscritos. O link tá na tela, na descrição e nos comentários. É 3 segundos, cara. 3 segundos, clica no inscrever-se e você vai ter acesso ao capítulo de Dragon Ball Hakai na sua mão aí, rapaz. Então vai lá, mano, vai lá. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Que droga. Então, meu namorado me pôs pra colocar... Meu namorado me pôs... Não, começa de novo. Fala, caixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Até o momento a raça dos anjos é a mais poderosa do multiverso de Dragon Ball. Entre todas as raças poderosas que existem na série, como os Saiyajins ou até mesmo a raça do Freeza, os anjos são de longe os mais fortes. Os poderes de um anjo são simplesmente absurdos e eles podem fazer coisas insanas, como atravessar universos inteiros em poucos minutos ou derrotar um Hakaishin com um único golpe. Enfim, esses caras são foda. Só que além de muito poderosos, os anjos também são muito misteriosos. E tem muita coisa sobre eles que a série não explicou. Entre essas coisas, uma que me deixa bastante curioso é o tal do cajado que eles carregam. Isso porque é utilizando aqueles objetos que vimos os anjos fazendo coisas incríveis, como até mesmo viajar no tempo. Mas enfim, o que é esse objeto? Pra que ele serve? Como foi criado? Bora falar disso nesse vídeo aqui. Se você, assim como eu, é um mega fã da franquia Dragon Ball, já não perde tempo e se inscreve logo no canal, que aqui vocês vão descobrir várias coisas da série de Dragon Ball, como curiosidades, teorias, explicações, histórias incríveis e por aí vai. Então se inscreve logo e se torne também um Hakaishin. Vamos falar do misterioso cajado dos anjos? Então mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. É, gente, os anjos são cheios de mistérios. Na verdade, toda essa hierarquia divina de Dragon Ball é cheia de mistérios, né? Afinal, quem diabos são os guardas do Zeno? Como o Zeno surgiu? Enfim, muitos mistérios. Mas, falando aqui especificamente dos anjos e seus cajados, o que seria esse item e por que eles são usados? Galera, todos os anjos da série são vistos quase que o tempo todo com esses cajados aí. Eles são meio que partes do conjunto de trabalho deles, assim como aquele uniforme e a auréola. É só a gente pensar no Meros. Quando foi revelado que ele era um anjo lá no arco do Moro,
Moro. Logo depois, ele foi mostrado com aquela roupa característica dos anjos e o seu cajado também apareceu, cara. Ou seja, é quase que um conjunto. Cara, vamos pensar em um policial quando ele vai trabalhar. Ele recebe o uniforme da polícia, que é a farda, o distintivo e a sua arma. Nessa comparação, podemos dizer que a farda é equivalente àquela roupa usada pelos anjos, a auréola é o distintivo e o cajado é a arma. Nesse sentido, o cajado funciona como uma espécie de ferramenta de trabalho dos anjos, e o uso dessa ferramenta permite a eles fazerem coisas incríveis. Nós sabemos que em Dragon Ball, os seres divinos possuem esses tipos de itens mágicos, como os brincos potaras e até mesmo o Anel do Tempo. Pegando o Anel do Tempo como exemplo, nós sabemos que é um artefato usado exclusivamente pelos Kaioshins, os deuses da criação. O motivo de existir esses anéis é para ajudar esses deuses a fazer determinados julgamentos, como se uma civilização vai ou não dar certo, como Gohaz e os Zamasu fizeram lá em Dragon Ball Super. Mas enfim, da mesma forma que o Anel do Tempo é um item para auxiliar os deuses da criação, o cajado seria um item para auxiliar no trabalho dos anjos, principalmente para desfazer besteiras que os Hakaishins fazem, como destruir algo por acidente ou coisas assim. Agora que deixamos claro a utilidade dos cajados, vamos falar então das características desses objetos e o porquê deles serem tão incríveis. Para início de conversa, o cajado dos anjos é muito resistente, cara, muito mesmo. Na verdade, eu ousaria dizer até que indestrutível. Isso porque esse objeto já demonstrou suportar impactos fortíssimos, como por exemplo, golpes a nível de um Super Saiyajin azul. Além de muito resistente, esse cajado aparentemente tem um dano muito grande, já que o Meros, com um golpe do seu cajado, cortou fora o braço do Moro, e isso já numa forma bastante evoluída do vilão, cheio de energia absorvida e unido com o 7-3, cara. A nível de comparação, podemos dizer que o cajado dos anjos é até mais resistente que o Katin Katin, o material mais duro do universo que foi feito para construir a arena do Torneio do Poder. Nós não sabemos se todo o poder físico desses cajados é realmente pela composição deles, ou se eles são assim porque os seres que usam eles são muito poderosos. Em Dragon Ball, o poder de uma arma muitas das vezes depende do seu portador. E isso a gente já viu, por exemplo, lá na saga dos androides, quando o Trunks matou o Freeza. O Code achou que ele conseguiu fazer aquilo porque aquela era uma espada muito especial, mas na verdade aquela não era uma espada especial, era o Trunks a usando que fazia ela ser especial. E acabou que o Code quebrou a cara bonito naquela cena. No caso do cajado, poderia ser a mesma coisa, mas eu sinceramente acho que não, porque esses objetos parecem ter mesmo algo de muito especial neles. Então eu acredito que a arma em si já seja muito poderosa, e não é o poder dos anjos que fazem ela ser assim. Além de serem muito resistentes e também letais, outra característica desses cajados é que eles parecem ser feitos especificamente para os anjos, cara, já que eles parecem ir e voltar para os seus anjos ou podem ser invocados por eles sempre que eles querem. Um negócio bem parecido com o martelo do Thor, mas a diferença é que um anjo pode até mesmo fazer o cajado aparecer do nada. Nesse sentido, eu acho que podemos dizer que cada cajado é feito para cada anjo e tá magicamente ligado a ele, como se fizesse parte dele. Mas agora vamos ao principal atributo do cajado dos anjos, seus altíssimos poderes mágicos. Gente, o poder mágico que esse item tem é surreal. Usando esses cajados, nós já vimos anjos espiarem qualquer pessoa ou parte do universo que eles queiram, como se o cajado fosse onisciente. Outro feito incrível é a capacidade de voltar no tempo. O cajado também pode criar e manipular a matéria, como por exemplo quando o Whis colocou aqueles pesos no Goku e no Vegeta. Esse objeto também serve para guardar coisas, já que o Whis colocou o Goku e o Vegeta lá dentro para treinarem em uma dimensão paralela. O treco tem uma dimensão infinita dentro dele, cara. E também a grande velocidade que os anjos têm para viajar parece ter a ver com os cajados, já que eles sempre tocam no chão com eles para entrar naquela espécie de tubo lá. Além de tudo isso, o cajado tem o poder até de reviver os mortos, caras, ou seja, transcende as leis do outro mundo. Enfim, gente, são muitas e muitas habilidades desses cajados, e se eu fosse ficar citando tudo o que eles já fizeram, o vídeo não ia acabar. O fato é que esses itens são muito poderosos, poderosos demais, e por isso eles podem levantar muitos questionamentos, como por exemplo, como eles são criados, cara, porque os anjos têm um cajado. Sem esse item, eles ainda teriam todos aqueles poderes? Essa daí é uma questão bem complicada, mas para responder a tudo isso, eu elaborei 3 teorias possíveis sobre como os cajados funcionam e a relação deles com os anjos, e elas vão responder a todas essas perguntas, então vamos lá.
Primeira teoria, os cajados são criados pelo Super Shenlong. Faria um pouco de sentido pensar que os cajados tenham sido criados pelo Super Shenlong, já que eles possuem poderes mágicos muito diversos, e isso lembra muito os poderes das esferas do dragão. Mas eu não sei se o Daishinkan invocaria o Super Shenlong para criar um novo cajado toda vez que um anjo surgisse. Então, embora essa seja uma possibilidade, eu acho que seja a menos provável de todas. Segunda teoria, os cajados são criados pelo próprio Daishinkan e os poderes dos objetos vêm dele. Um fato curioso nisso tudo aí é que o Daishinkan, o mais poderoso dos anjos, aparentemente consegue fazer algumas coisas que os cajados fazem, só que ele não usa esses itens. Então, e se na verdade somente o Daishinkan tem esses poderes e ele dá aos seus filhos através do cajado? Como pai e supervisor dos anjos, faria muito sentido que ele desse isso para eles para assessorar nos seus trabalhos. Essa possibilidade eu acho um pouco mais provável do que a primeira que eu citei aqui, já que se esses itens fossem feitos pelo Super Shenlong, o Daishinkan não conseguiria realizar alguns feitos dele sem ter um. Então, aparentemente, ele já tem esses poderes em si. Mas, mesmo ainda sendo mais provável que a primeira teoria, essa não é a que eu mais acredito. Terceira teoria, os anjos na verdade têm todos esses poderes e os cajados apenas canalizam essas habilidades. Essa aqui é a teoria que eu acredito que seja a verdadeira, que os anjos têm sim esses poderes, cara, mas que eles não conseguem controlar esses poderes sem o auxílio do cajado, e eles acabam servindo como canalizador. E já que eu dei o exemplo do martelo do Thor aqui antes, bora usar ele como exemplo de novo. Lá no UCM, por muito tempo o Thor achou que ele só tinha os seus poderes de raio por causa do martelo, o Mjolnir, mas em Thor Ragnarok a gente descobre que as coisas não são bem assim, e que na verdade, mesmo sem o seu martelo, ele podia usar os seus poderes. E eu acho que essa é a comparação perfeita porque eu acredito ser o caso dos anjos, ou seja, todos os anjos têm esses poderes, mas só o Daishinkan, o mais evoluído entre eles, consegue usar sem esse acessório. E nessa teoria, a origem do cajado poderia ser qualquer das outras duas, ou feitos pelo Super Shenlong ou pelo Daishinkan. Eu acho que seja mais provável que o sumo sacerdote tenha criado esse utensílio para ajudar os seus filhos a canalizarem seus poderes. Então, dando aqui uma resposta final sobre os cajados dos anjos, eu acredito que eles são objetos mágicos criados pelo Daishinkan para canalizar os poderes que os outros anjos não conseguem acessar sozinhos, mas que eles já têm em si. Bom, eu acho que é um fato que a raça dos anjos é cheia de mistérios. A gente sabe que existe um planeta dessa raça, mas que nunca foi mostrado. Sabemos que existem anjos que não necessariamente exercem um trabalho junto com os Hakaishins, mas não sabemos o que eles fazem, não sabemos a origem deles e mais um monte de outras coisas. Então só podemos teorizar e esperar que um dia a série nos revele alguns desses mistérios. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos tornarmos 900 mil Hakaishins. Então, até a próxima. Fui!